Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas em fazer o que eu te mando, porque eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Quantos achou? Aleluia. Capítulo 1. Deus fala a Josué e o anima. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso terno. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tenha de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que vos daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te aparta, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha de bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar glorificando o nome santo do Senhor. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, Deus falava comigo 2 ordens que o Senhor deu para Josué: força e coragem. Ele tinha que ter força e coragem para conduzir um povo que ele sabia que era rebelde, para um povo que era desobediente, porque desde quando eles tinham saído desde o Egito, a palavra diz, aleluia, que Josué é filho de Nun, a qual tinha nascido durante o deserto. Josué caminhou com aquele povo desobediente, Josué caminhou com aquele povo pecador, mas porém Moisés ele fazia tudo quanto Deus mandava, porque Moisés tinha uma intimidade grande com o Senhor. Moisés subia no monte, ouvia Deus falar, Moisés viu o Senhor de costas, Moisés contemplou a glória do Senhor, e não é diferente na minha e na tua vida. Mas a palavra do Senhor diz que Moisés faleceu e que tinha que ter um sucessor para aquele povo, para caminhar aquele povo para uma terra que não leite e mel, para uma terra boa, para uma terra fértil, para uma terra que eles iam prosperar. Aleluia. Mas eles tinham que ter um condutor, eles tinham que ter alguém para fazer passar o Jordão, para fazer vencer os gigantes daquela terra, para passar por Jericó, derrubar a muralha. Aleluia. A palavra do Senhor diz para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluia. Mas não aparte da tua boca a minha palavra, não aparte de ti a minha presença, porque vou eu te conduzir, é eu que vou levar esse povo para o lado de lá. Mas eu preciso de ti, Josué. Tem que ter ânimo, tem que ter força, tem que ter coragem. Onde eu estou cantando, não vai falar onde eu estou cantando. Deus está fortalecendo o crente nessa noite que está pensando em desistir. Cadê teu ânimo? Cadê a tua força? Aleluia. E Deus ministrava no meu coração, aleluia. Mas o principal, não aparta da tua boca a minha palavra. Glória a Deus. Não desvia da minha lei. Aleluia, Jesus, poderoso e santo. Porque quando nós começamos a apartar do Senhor, aleluia,
Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós não alcançaremos a terra que Ele nos prometeu. Glória Que são as a Deus. promessas do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. Deus tem uma promessa na minha e na tua vida. Mas nós temos que aqui, ó, esforça-te. Tem de bom ânimo. Eu creio que quando Deus chamou Josué, ele começou a olhar para aquele povo, porque a palavra do Senhor que era dividida em tribos, porque era muito grande. Aleluia. Imagina ele olhar e falar: Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Para onde que eu vou levar esse povo? A primeira ordem era: atravessa daqui para o Jordão para lá. Aleluia. Glória a Deus. Deus já sondou o coração dele, o medo. Deus sondou o coração dele olhando para aquele povo rebelde, pecador, um povo que já tinha se apartado da palavra do Senhor. E Deus disse: Josué, força, ânimo, não te espante o que eu vou fazer, porque eu sou contigo, eu vou caminhar contigo. Tira esse povo daqui e leva para lá. Aleluia. Era uma ordem do Senhor para Josué, era uma responsabilidade a qual o Senhor estava colocando na mão de Josué. Aleluia. Mas Josué, nem de dia e nem de noite se aparte da minha palavra. Aleluia. Nem de dia e nem de noite se afaste da minha lei. Glória a Deus. Eu sou contigo, eu caminho contigo, eu te dou força, eu te dou ânimo. Mas tem uma ordem: não aparte da minha palavra. Glória a Deus. Não deixe a minha presença, como foi o meu servo Moisés. A palavra do Senhor diz: como eu amo Josué, porque ele venceu grandes batalhas, derrubou a muralha de Jericó. A palavra do Senhor diz que ele venceu os midianitas, mas a palavra do Senhor diz que ele perdeu uma grande batalha, aleluia, por desobediência de Acã. A palavra do Senhor diz que ele deu uma ordem quando foi para invadir Jericó: destrua a cidade e não pega nada de lá, só pega o que eu mandar. A palavra do Senhor diz que Acã cresceu os olhos no que tinha na cidade de Jericó, e que Acã escondidinho, ó, eu vou levar. Ai, Deus não está vendo, eu vou levar. Cuida, você põe tua mão que não é teu. Aleluia. Deus falou para não pôr a mão no que é teu. Olha Deus pegando lá e Acã pegando as coisas que não era para tocar. Aleluia, Deus poderoso. A batalha de Jericó foi ganha. Aleluia, Deus deu outra batalha. Vai lá em Anátema. Aleluia. E Josué todo contente: ah, o Senhor é comigo. Ah, o meu povo é grande, Israel é grande. Nós vamos tomar Anátema. Aleluia, meu Deus, meu pai confiando no braço, confiando na força, começou a apartar dos ouvidos que Deus tinha falado: não se aparte da minha palavra, nem de dia e nem de noite. Josué mandou o povo, e a palavra do Senhor diz que eles foram destruídos. A palavra do Senhor diz que Josué perdeu muitos homens em Anátema Santo é Deus. por causa do pecado de Acã, porque Acã tocou no que era dele. Acã não escutou a ordem do Senhor: não toque naquilo que não é teu. Ei, às vezes você está prosseguindo, o Senhor está te abençoando, e porventura você deixou de ouvir a presença do Senhor. Tome cuidado, porque até aqui você pode ter ganhado, mas você vai cair, porque não é teu. Não toque naquilo que não é teu, diz o Senhor para ti nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz que quando Josué, aleluia, ele viu que a batalha estava perdida, que muitos dos israelitas tinham sido mortos, massacrados pelo povo de Anátema, eles tiveram que recuar, porque eles estavam sem a presença do Senhor. Cuidado aonde você vai sem a presença do Senhor, porque vai cair. Aleluia. Porque Josué, Aleluia. quando ele viu aquela muralha de Jericó no chão, que a ordem era dar 6 voltas, e no último dia 7 voltas tocando as buzinas, sem eles colocar a mão na muralha, aquela muralha veio ao chão. Glória Somente com louvores, com pifos, com as trombetas soando. Eu creio que aquele povo, ó, é Deus. Mas Deus diz: não aparta da minha palavra, da minha presença, nem de dia e nem de Glória a noite, Deus. porque eu te dou ânimo, eu te dou força,
Seja corajoso, vai para a batalha. Mas quando eu coloco o meu Deus na frente da batalha, não há batalha perdida, a batalha é ganha. Porque o Senhor está me conduzindo. Aleluia. A palavra do Senhor diz também que quando Moisés olhou aquele mar, o exército de Faraó vinha atrás, não podia recuar, não podia ir para a direita, não podia ir para a esquerda. Josué disse: Senhor, e agora? O Senhor disse que tu tem na mão, toque no mar, eu vou abrir. Peraí, o que eu tenho na mão para tocar no mar? Glória a Deus. Hein, Moisés? O que tu tem na mão? O que Deus te deu na tua mão para tu tocar, para abrir a porta, para abrir o lugar que você quer passar? A palavra do Senhor diz que quando Moisés tacou aquele cajado no mar, o mar se abriu. Aleluia. E aquele povo passou em terra seca. Glória a Deus. Cantou o hino da vitória do outro lado. Glória a Deus. Mas nós cristãos temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu comecei a meditar aqui, Deus falava comigo: não te espante o que eu vou fazer. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Glória a Deus. E Deus ministrava muito no meu coração sobre forte, corajoso. Quando nós somos fortes na presença do Senhor, quando nós vencemos batalhas, não aqui, mas batalhas espirituais. Porque quem contempla o espiritual consegue guerrear no espiritual, mas quem enxerga só o carnal vai com a boca com o braço. Mas eu venci grandes batalhas no meu espiritual, guerreando, chamando o Senhor, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando Josué olhando para aquele povo. Glória a Deus. Muitos pastores, muitos cristãos estão desistindo da chamada, porque deixou de ser forte, porque apartou do livro, porque apartou da presença do Senhor, começou a fazer o que quer. Mas ali não, Deus falou claramente. E no finalzinho, Josué disse para o Senhor e para o povo: quem quiser ficar aqui, fica, mas eu e a minha casa serviremos ao Glória a Senhor. Deus. Eu estou indo, mas quem quiser ficar aqui, fique, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso e santo. Eu não sei para quem, por quê, mas Deus diz: não toque no que é seu. Aleluia. Não Glória a toque. Deus. Ouve a voz do Senhor. Ouve o teu chamado. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, aleluia, Ele veio para nos dar graça. Aleluia. Ele tirou a lei, Ele veio para nos dar graça. E quando Ele morreu, Ele foi lá no inferno e pegou a chave e nós somos libertos. Aleluia, de Satanás. Nós temos as nossas próprias vontades, mas tem um Espírito Santo que nos conduz a todo momento. Filha, isso não. Filha, faz assim. Nós temos o Espírito Santo que está comigo, que está com você, que nos conduz. Aleluia. Porque no tempo de Moisés, no tempo de Isaías, Jeremias, eles e Deus. Tanto que Moisés contemplou a sarça ardente. Glória a Deus. Aleluia. Era intimidade com o Senhor. Eles ouviam a voz do Senhor. Aleluia. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos Glória a inexprimíveis. Deus. Aleluia. Hoje nós temos um Jesus que foi lá no inferno e disse: não, Satanás, aquele povo é meu. Aleluia. Glória a E Deus. Jesus foi lá no inferno, pegou a chave e disse: ó, você está derrotado porque aquele povo é meu e ninguém toca. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas pela teimosia do homem, pela teimosia do ser humano, é só hoje. Ah, mas eu preciso, é só hoje. É só um baseadinho, é só hoje. Santo, santo, santo Deus. Meu Uramassuri canta, lamassuri ande, Deus. Deus está mandando dizer para a igreja: fecha a brecha. Tem a Aleluia. brecha aberta, o inimigo vai entrar.
Oh, Deus me decanta lá mais, aleluia. Quando Neemias estava edificando o muro, aleluia, Sambalate, Tobias, veio lá, ó, desce daí, ó. Desce, tem uma carta, desce. Eita, Neemias continua. Não, Deus me deu uma ordem, eu vou reconstruir o muro. Eu vou. Aleluia, não, desce. Desce, não precisa, desce. Talvez você está indo para a igreja, talvez você está indo em jejum. Não precisa. Santo, não precisa. Santo é teu nome. Não, mas desce só um pouquinho. Aleluia. Cuidado, igreja. Cuidado. Aleluia. Cuidado. Porque os próprios discípulos que andaram com Jesus, os próprios que viram Jesus curar, libertar, ressuscitar morto, aleluia, quando o mar estava revolto, quando o barco estava quase afundando, aleluia, esqueceram que o mestre estava dormindo no barco, se apavoraram, ficaram com medo, aleluia, mas a palavra do Senhor diz que eles lembraram, ó, Jesus está lá, acorda ele. Diz que Jesus saiu, abriu do barco e diz, vento, acalma-te, tempestade, acalma-te, aleluia, era discípulo. Homens de pequena fé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Homens de pequena fé. Quem é esse? Que até o vento, o mar lhe obedece. É Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa noite. É Jesus de Nazaré. Homem Anderson. Não é diferente do Deus que dava ordem para Josué. Esforça-te, meu filho, tenha ânimo, é um povo rebelde, é um povo pecador que não dá a palavra, mas é tu que vai fazer chegar na cidade que mandaram te ver, porque é pra ti que eu vou dar essa cidade, é pra ti que eu vou dar, é pra esse povo que eu vou dar essa cidade, essa terra boa, essa terra fértil, é uma terra que vai plantar e vai colher, é uma terra que vai frutificar e vai dar fruto, é uma terra onde vai sustentar os teus filhos. É essa terra que eu vou te dar. Aleluia. É essa terra que eu vou apresentar para o povo. Aleluia. Que terra você quer herdar? Aleluia. Aqui? Aqui na terra? Você quer receber o galardão que vem do Senhor Jesus? Que lá em cima você vai cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor, que vai contemplar ruas de ouro, muro de jaspe, a coroa, a qual o Senhor vai te apresentar, que Ele vai abrir o livro da vida e vai ver o teu nome escrito lá. Glória a Deus. Você está preocupado com as conquistas daqui. Santo, Santo. E aqui vai ficar tudo. Até os primeiros frutos dos outros vai levar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Oh, o Senhor sabe, Pai, que eu não queria. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Alabado. Oh, Espírito Santo, misericórdia. Canta, Maria. Oh, glórias, glórias. Meu Deus. Feche teus olhos, igreja. O Senhor está te presenteando nessa noite. O Senhor está te libertando nessa noite. O Senhor está te dando força, coragem, ânimo e dizendo para ti: não te aparte da minha lei. Aleluia. Não te aparte da minha palavra. Ah, desce decanta lamanais. Carrega ela contigo de dia e de noite. Porque na noite o inimigo vem. Na noite o inimigo rouba aquilo que o Senhor está te dando. Na escuridão, Deus manda te dizer, irmão, aleluia, não te aparte da minha palavra. Porque o inimigo está preparando um laço para ti. E se não vigiar, vai cair. Oh, Deus, levanta lá, Anderson, levanta. Oh, Anderson. Oh, Espírito Santo, grandes coisas o Senhor tem na tua vida. Grandes coisas o Senhor tem para ti. Glória a Deus. Grandes coisas Ele vai te dar. Anima-te, tenha bom ânimo, mas não aparta da minha lei, não aparta da minha palavra. Aleluia. Por um vacilo de Acã, Israel toda pereceu. Acã, encantado
com as coisas de anátema. Em vez de guerrear com o povo, derrubando Jericó, preocupado com o olho grande, as coisas que não era dele, que não era para tocar. Que Deus disse, não toca, não pega, porque não é teu. Não é do povo de Israel. Aleluia. Salva lá a família. Aleluia. Qual é o nome da mulher que foi todo mundo? Salva a família de Raabe. Aleluia. Porque Jericó tinha uma família e tinha uma mulher. Ela ficava em cima do muro. Ela queria Jericó, mas ela queria Deus. A palavra do Senhor diz que ela viu o povo de Israel avançando. E que Josué disse assim, vai lá. Mandou os espias. Vê quem está naquela cidade. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que os espias chegou na casa de Raabe. E os espias conversou com ela. E ela disse, mas é a minha família, meu pai, minha mãe. Porque se você ficar com esse povo, você vai morrer, porque o Deus, Israel é grande, mas o Deus é maior ainda. Glória a Deus. E ela colocou uma fita de escarlate, misericórdia, estou arrepiando. Aleluia. O povo sabia que era a família dela. Aleluia. Então tinha um propósito daquele povo avançar e derramar a sua família. Sabe o que Deus está dizendo? Sai de cima do muro nessa noite. Glória a Deus. Enquanto ela estava em cima do muro, ela estava indecisa. Na prostituição. Ela estava indecisa. Ou eu vou morrer com Jericó ou eu vou com Israel. Alamaço de Ele desceu de canto. Mas a palavra do Senhor diz que ela saiu em cima do muro. E foi com Israel. Porque quando a palavra de Deus foi abaixo, aquele muro foi abaixo, foi salvo ela e toda a casa dela. Porque ela saiu de cima do muro. Jericó foi destruído. Glória. Aleluia. Mas a família de Raabe foi salva. Mas porque ela decidiu. Aleluia. Porque Deus, Ele quer salvar a minha família. Mas se eu não fizer, se eu não decidir, eu estou aqui. Aqui é o mal, aqui é o bem. Aleluia. E Deus está falando, filha, é para a direita. Mas eu insisto em ir para a esquerda. Não, filha, não põe essa roupa. Traz lascívia. Não, mas eu quero. Não, filha, vai para a direita. Não, mas é só hoje. A Raabe era assim, em cima do muro. Ela não sabia o que ela queria. Aleluia. E quando os espias voltou e disse para Josué, tem uma mulher lá que ela fica em cima do muro, ela está vendo o povo avançar. Ela está vendo. E ela teve um encontro. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor que se diz que aquele povo começou a rodear em volta de Jericó, tocando as buzinas, os pífanos, as trombetas, os hinos. E começou a rodear. 1, 2, 3. E começou a rodear. E no último dia, no 6º dia, que foi pelo 7º dia, a palavra do Senhor diz que eles tinham que dar 7 voltas em volta daquele muro. E você vê esse murinho? Você já fez o estudo do tamanho do muro, pastor? Acho que está numa copa inteira, né? Glória a Deus. Dando uma volta. Agora você imagina no último dia 7 voltas. Aleluia, Jesus. Imagina. E eles começaram, no último dia 7 voltas. A palavra do Senhor diz que começou a cair ali, começou a cair aqui, começou a cair aqui, os pífaros tocando, os trombetas tocando, e foi caindo, e foi caindo. E diz que o povo de Israel tomou Jericó. Aleluia. A batalha foi ganha, sem eles pôr a mão com martelo, com picareta. Não, eles não precisaram, porque eles tinham Deus que ia na frente. Porque Josué não apartou da palavra, mas não foi Josué que pegou as coisas, foi um enviado do campo, porque a ordem foi dada. E como está nós aqui hoje nesse culto, há uma ordem. Obedece quem quer, pega a visão quem quer, recebe a profecia quem quer, recebe quem quer. Glória a Deus. Eu levo para casa a minha porção. Eu pego aquilo que o Senhor tem para mim. Mas Acã, ele decidiu levar foi tudo. Tudo que não podia. Santo de Israel. Aí na próxima batalha, olharam para
rápido, lá uma cidadezinha pequena, que nem Mococa, é ir lá, ó, 2 palitos, volta. E nada, morreu foi todo mundo. Santo. Pereceu. Aleluia. Josué olhou e disse: Senhor! Aí, quem quiser ler, vai lá depois. Josué 7. Olha, eu disse: não toque, não pegue, não olhe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus poderoso. Glória a Deus. Quem tem visão de águia? Glória a Deus. Quem tem visão de águia? Aleluia. Visão de águia enxerga longe. A águia, ela sobrevoa as nuvens. Quando tem a tempestade, ela voa mais alto. Quando a tempestade abaixa, ela volta ao seu natural. Ela nunca Glória a desce, Deus. só sobe. Aleluia. Deus está te dando visão de águia nessa noite. Para andar sobre as tempestades. Aleluia, Jesus. Para caminhar na presença do Senhor. Glória a Deus. Para obedecer o Senhor e não apartar do Senhor nem de dia nem de noite. Porque quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu começo a ouvir o que Ele tem para minha vida. Aleluia. Eu vou contar Aleluia. algo para a igreja. Eu era crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Bem no começo da minha conversão. E eu gostava muito da carta da bênção. Eu não ia nos cultos de noite, não. Eu gostava da carta da bênção, porque lá era fervoroso. Aquele movimento, eu não gostava de palavra, eu gostava de movimento. E teve um culto, eu estava quietinha lá no fundo. E a pastora, a missionária, ela falou desse jeito para mim: irmã, Deus manda te dizer que você vai viajar e não é para você ir. Que o inimigo está preparando um laço. Santo é Deus. Eu olhei assim, falei: eu? Passagem está comprada, as coisas estão arrumadas. Capaz que eu não vou, eu vou. Na quinta. Eu ia viajar na sexta para Balbinos. Eu morava em Mogi Guaçu e eu ia em Balbinos, na divisa do Mato Grosso, onde meu esposo estava. E ela disse mais ainda para mim: o inimigo quer te colocar lá onde o teu esposo está. E eu pensei: mas ela está ficando louca. Eu não vendo nada, eu não faço nada. E eu só vou lá visitar ele. E fui embora brava. Porque a mulher nunca me viu na vida e ela vai falar que eu vou ser preso? Caramba, eu fui viajar. Aí no outro dia, saí da minha casa, 1h da tarde. Peguei um ônibus em Campinas, 6 horas, para ir para Balbinos. Quando chegou na cidade de Limeira, é Limeira, né? Na cidade de Limeira, em frente a um shopping, lotado de gente, rua movimentada, cidade grande, né? Tudo bonito, cheio de gente. Carro de polícia, policial com aqueles cão-guia, helicóptero, tudo cheio de polícia. Santo é Deus. Parou o ônibus. E o policial disse assim, porque era um ônibus que só levava mulheres de preso, não era um ônibus comercial, era um ônibus que só levava mulher de preso para esse lugar. Disse assim para o motorista: tem uma denúncia anônima de droga no ônibus e nós vamos revistar. Tanto é que só tinha mulheres de policial fardada com os cão. E na hora eu lembrei da profecia. Ardeu no meu coração. E quando, porque eu era guia do ônibus, era o Gerson, o motorista, e eu guia que eu arrumava a turma para ir. Aí ele disse assim, o policial: vai ficar o motorista e a guia. Se não acharmos nada dentro do ônibus, vocês vão embora. Mas se nós acharmos e a pessoa não falar que é dela, é sua. Eu falei: minha? Mas eu não levo essas coisas para o presídio. E eu falei assim: desane meu espírito. Senhor, meu Deus. Santo Deus, aleluia. E começou. Primeira poltrona, segunda poltrona. No meio do ônibus, na ida, na volta, eles acharam tanto. Santo de Israel. E eu comecei a ficar nervosa. Eu fiquei muito nervosa. E por eu ter ficado muito nervosa, eles acreditavam que era minha. Porque eu fiquei muito nervosa, eu chorei muito. Mas eu estava chorando porque eu tinha lembrado do que Deus tinha falado. Não por eu estar ali naquela hora, mas porque eu não ouvi a voz de Deus. Daí, quando a gente chamou a moça que estava sentada naquele banco, era uma moça que estava com um nenenzinho de 1 mês.
E ela tinha colocado na roupa de criança que estava na bolsa e no vão do ônibus. E ela disse assim, mas não é minha. E naquela época eu não tinha Deus, eu brigava, eu xingava, falei, fala que é sua, eu não te arrebentar. Ela, mas não é minha, na minha cara. Eu, menina, pelo amor de Deus. Aí o Gerson, dono do ônibus, disse assim, gente, eu conheço ela, não é dela. E a menina falou assim, aí um policial disse assim pra mim, ó, eu vou te dar 5 minutos pra você convencer ela que não é dela. Depois disso você vai. E eu comecei a conversar com ela. E ela disse assim pra mim assim, com uma condição que eu assumo que é minha. Se o teu marido pagar o advogado e você ficar com meu filho, eu falei, não, com o teu filho eu não fico, porque eu já tenho os meus, eu nem sei quem eu sei. E resumindo a história, o meu esposo estava preso na cadeia, que era do PCC, essas coisas. E ela era, como é que chama? Oposição. Estrupador, cagueta. Ela não podia nem estar no ônibus. Resumindo a moral da história. Cheguei na cidade que eu tinha que chegar no outro dia. Tive que ligar para o advogado do meu esposo, advogar ela e pagar. Aleluia, mas eu lembrei tanto do que a missionária disse para mim. Deus vai te livrar porque você é desobediente. A partir desse dia, mesmo não muito crente, mesmo com o pezinho lá fora e o outro dentro da igreja, eu comecei a dar importância ao que saía do altar da igreja. Porque o que sai daqui é santo. Aleluia. No outro dia, na outra quinta, eu fui lá e contei para ela. E ela disse, o Senhor te livrou. Porque se ia ficar muito mais tempo do que eu, porque era muita droga. Aleluia. E quando eu cheguei lá, na cidade onde o meu esposo estava, ele já estava sabendo o que tinha acontecido. Porque tinham feito uma denúncia anônima mesmo, e era para mim ter caído nesse dia. Porque era para mim ter sido presa. A denúncia era para mim, porque o cara falou assim, o policial, é uma loira assim, 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 é você. Por não ouvir. Foi que nem a Cã fez. A Cã ele não deu a importância, a ordem que o Senhor tinha dado para Josué. Aleluia. Quando o Senhor libera uma ordem para os profetas, e o profeta dá para a igreja, que nem o Senhor falou com Josué, era uma ordem de não pegar, não era para pegar. Porque as consequências iam vir. Eu não obedeci, veio as consequências. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para ti nessa noite? Glória. Dê valor no que o Senhor fala contigo. Porque nessa noite Ele te dá ânimo, Ele te dá força, Ele te dá coragem. Nessa noite Ele diz para ti, ó, não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda. Olhe somente para a minha palavra. Aleluia. Caminha comigo de dia e de noite, porque eu sou contigo. Eu te livro. Mas não. É só hoje. Muitos falam que é só hoje. Talvez seja o seu último culto